Pode ser difícil de acreditar, mas esse sujeito à sua frente, mais feio que um demônio, é na verdade o lendário anjo. Por séculos a humanidade viveu em uma vida relativamente despreocupada, graças a eles. No entanto, com o ressurgimento dos demônios do inferno, a última batalha entre o bem e o mal finalmente começou. Voltando no tempo, 200 anos, um cientista obcecado pela origem da vida, Frankenstein, criou um humano artificial, usando partes de outros cadáveres. O resultado foi tão horrendo que até mesmo ele ficou aterrorizado e quis botar um fim na sua criação. Subestimando assim o monstro, acabou sendo ele morto pelo morto-vivo. Em um ato de gratidão por ele ter criado ele, enterrou Frankenstein na tumba de sua família. Mas a história não terminou assim. 3 demônios do inferno apareceram planejando arrancar o segredo do monstro, mas eles também subestimaram o monstro, resultando na morte instantânea de todos eles. A energia liberada da alma dos demônios despertou o clã dos dragões noturnos, conhecido como os anjos, que rapidamente, sem misericórdia, exterminaram os outros demônios. Os anjos nunca tinham visto um humano com a capacidade de matar demônios, então eles levaram o monstro para o castelo. Antes de partir, o anjo encontrou um diário contendo o segredo para ressuscitar os mortos. O clã dos dragões noturnos é governado pela rainha dragão, que é benevolente, mostrando misericórdia, não matou o monstro, apesar da sua aparência grotesca e assustadora. Para facilitar a comunicação, deu-lhe o nome de Adão, simbolizando o primeiro homem criado por Deus. Porém, este Adão, sem uma alma, age puramente por instinto, como um animal, o que leva à conclusão que ele é como uma criança que ainda está aprendendo. O líder dos demônios, Néberos, quer capturar Adão, provavelmente para cumprir algum plano maléfico, mas enfrentar demônios é a missão dos dragões noturnos. Mas com o passar do tempo, após inúmeras batalhas, Adão agora é parte desse conflito. Por compaixão, a rainha ofereceu a ele proteção, mas Adão, acostumado a lidar com a solidão, recusa a mesma. A rainha não insiste e o leva ao arsenal para que o mesmo escolha uma arma. Adão seleciona um par de bastões perfeitos para sua força sobre-humana. Após várias provações, Adão descobre muito mais sobre si mesmo. Durante algumas das suas missões para caçar demônios em várias cidades, ele involuntariamente envolve um policial que é morto por um demônio. Então Adão tenta vingar a morte do policial, mas o demônio escapa. Por causa disso, o clã dos dragões reaparece e prende Adão no castelo. A rainha, furiosa, repreende Adão por sua imprudência e também decepcionada pela sua falta de progresso, decide que ele não será solto novamente. No entanto, o que ninguém sabia era que isso fazia parte do plano de Néberos. Disfarçado de um humano, ele fundou uma empresa de tecnologia e contratou cientistas para pesquisar biotecnologia. Recentemente, um cientista chamado Kuin-Hua fez um grande avanço em um experimento, sugerindo que a ressurreição de Frankenstein era possível. Percebendo então que Adão e o diário era a chave, Néberos lança um ataque ao castelo dos dragões com o seu exército de demônios. Embora os dragões sejam poderosos, são superados por números e inúmeros demônios atacando ao mesmo tempo. Rapidamente começam a cair um a um. Então Adão, ao ver os demônios invadindo o castelo, pede então permissão para lutar e nivelar o jogo. Então ele é liberto do seu cativeiro com a sua força brutal. Então ele impede que os demônios entrem no salão principal. Vendo seus companheiros caírem, o vice-líder dos dragões fica furioso e massacra muitos demônios, enquanto a rainha, por sua vez, envia os seus guardas para ajudá-lo. No entanto, isso era exatamente o que o demônio queria, e eles usaram um ataque para atrair os guerreiros dragões. Quando o vice-líder pensa que tinha caído em uma emboscada, volta e encontra apenas destruição. Felizmente, Adão havia capturado um dos demônios. Sob tortura, descobriu o plano de Néberos. Para salvar a rainha, os dragões precisariam trocar Adão por ela. Não querendo incomodar ninguém, Adão decide resolver a situação sozinho e invade a base dos demônios. O vice-líder, cegado pela raiva, quebra as regras e utiliza o diário para salvar a rainha. Momentos depois, o vice-líder chega à base dos demônios e, ao ver que Adão não o acompanhou, o segundo em comando dos demônios ficaria furioso. E o vice-líder então entrega o diário e explica o seu conteúdo. Satisfeito, o segundo em comando finaliza a troca, mas Adão surge repentinamente com a sua habilidade em combate. Ele então segue o segundo até o covil
de Néberos, onde ele presencia uma cena aterrorizante. Néberos está tentando abrir um portal para o inferno e ressuscitar um exército de mortos-vivos. Então Adão invade o laboratório onde o cientista está trabalhando com o seu diário, agarra-o e começa a lutar contra Néberos. Embora tenha dificuldades, Adão consegue resistir e com um golpe do mestre, grava um símbolo no chão, ativando o ritual, que finalmente eliminaria Néberos. O castelo assim desmorona, mas a rainha dos dragões salva Adão e o cientista que estava em cativeiro. Com a crise resolvida, Adão pergunta à rainha por que ela o salvou. Agora com uma alma, Adão não é mais um monstro, mas um guerreiro que defende a justiça, o guerreiro da esperança.